O sol nasce sobre as florestas africanas. Todas as espécies embarcam em mais um árduo dia de sobrevivência. Um pequeno erro pode mudar o destino e, às vezes, os encontros mais raros acontecem inesperadamente. Comente o número 1 e vamos explorar mais. As pradarias africanas estendem-se por vastas áreas. Do Serengeti, na Tanzânia, ao Masai Mara, no Quênia, e depois descendo para Botsuana, Namíbia e África do Sul. Esta área é composta principalmente por campos abertos, intercalam-se arbustos baixos, acácias e lagos sazonais. O clima aqui é muito rigoroso. A estação chuvosa traz grama fresca e água. Rebanhos de antílopes, zebras, búfalos e girafas começaram a se reunir. Mas quando chega a estação seca, tudo muda. O solo está rachando, rios e lagos estão secando. É essa dureza que transforma as savanas africanas em um campo de batalha pela sobrevivência. Ali a presa deve estar sempre em alerta. Enquanto isso, o predador fica à espreita, aguardando sua oportunidade. Certas espécies, como leões e hienas, têm seus próprios livres papéis nesse conflito. Os leões representam a força e o poder do predador alfa. As hienas, por outro lado, são persistentes, inteligentes e sempre sabem aproveitar as oportunidades para caçar ou roubar comida. Cada espécie tem sua própria maneira de sobreviver, mas todas contribuem para a dureza e o equilíbrio da savana. Durante o dia, a estepe é banhada por um sol escaldante e poeira vermelha. Ao cair da noite, rugidos e uivos começaram a ecoar. As savanas africanas não são apenas terras selvagens, é um lugar onde a vida, a morte e o instinto coexistem todos os dias. Sob o sol escaldante, os antílopes estão pastando.
As zebras se movem em grupos. Búfalos selvagens se reúnem perto dos corpos d'água remanescentes. Mas por trás dessa fachada de paz, o predador está sempre observando em silêncio. Em meio à grama dourada, um leão jazia rente ao chão. Seus olhos frios estavam fixos no cardume de presas distante. Não tem pressa, não precisa fazer barulho. Cada movimento era lento, firme e perfeitamente controlado. Os leões são considerados um dos predadores mais poderosos da África. Um leão macho adulto normalmente pesa entre 180 e 250 kg. As leoas são menores, pesando normalmente entre 120 e 180 kg. O comprimento do corpo deles pode chegar a quase 3 metros. Um leão pode atingir uma velocidade máxima de cerca de 80 km por hora em curtas distâncias, mas eles não nasceram para correr longas distâncias. Os leões só são verdadeiramente perigosos quando estão perto de suas presas. Suas maiores armas são sua força muscular, garras afiadas e mandíbulas, com uma força de mordida terrível. Um bote bem-sucedido pode fazer com que a presa perca o equilíbrio instantaneamente. Uma mordida no pescoço pode acabar com uma caçada em apenas algumas respirações. Diferentemente de muitos outros grandes felinos, os leões vivem em bandos. Em um bando de leoas, geralmente são as principais caçadoras. Eles trabalham juntos para cercar, encurralar e subjugar suas presas. A espessa juba ao redor de seus pescoços não apenas lhes confere uma aparência majestosa, mas também os faz parecer maiores quando enfrentam inimigos. Na savana,
O rugido de um leão pode ser ouvido a quilômetros de distância, não era apenas o som de energia, era um aviso: este território já tem dono. Mesmo sendo reis da savana, os leões nem sempre estão a salvo. Após cada caçada, o cheiro de sangue se espalha rapidamente ao vento. Ao longe, começaram a aparecer hienas. Eles não são tão fortes quanto leões em um confronto direto, mas eles são mais numerosos, mais resilientes e sempre sabem esperar pela oportunidade certa. Um leão consegue abater sua presa, mas para manter sua refeição, teve que continuar lutando. Essa é a regra das savanas africanas. A vitória nunca pertence ao predador em um único instante, deve ser protegida por força, vigilância e instintos de sobrevivência. O leão deu início àquela sinfonia, uma sinfonia de fome, poder, sangue e vida. Neste lugar, cada espécie tem seu próprio papel. A presa corre para sobreviver, o predador luta para se alimentar e a estepe testemunhou tudo em silêncio, dia após dia. Conforme o sol começava a se pôr atrás da savana africana, outra força começou a emergir. Essa é uma hiena malhada. O predador mais incompreendido da savana. Muitas pessoas pensam nas hienas como animais necrófagos, mas na natureza, eles também são caçadores tenazes, inteligentes e extremamente perigosos. Uma hiena malhada adulta pode pesar entre 77 e 176 libras. As fêmeas geralmente são maiores que os machos, eles vivem em grupos bem organizados. A liderança máxima geralmente é exercida pelos filhos dominantes.
No mundo das hienas, as fêmeas têm maior poder. São mais agressivas e geralmente são as primeiras a serem devoradas. A arma mais temível da hiena não é a sua velocidade. Tudo se resume à resistência, dentes fortes e à capacidade de se coordenar com o grupo. Eles conseguem rastrear suas presas por longos períodos. Quando a presa começa a se cansar, todo o bando aperta o cerco. Uma hiena sozinha talvez não seja tão assustadora, mas quando o bando inteiro aparece, a situação muda completamente. Na vasta pradaria, um jovem gnu se separou de sua manada, tentou correr em direção aos adultos, mas nos bastidores, as hienas haviam descoberto uma fraqueza. Eles não entraram às pressas, alguns estão ficando para trás, alguns estão pressionando de ambos os lados. Uma hiena atacou e o mordeu na pata traseira. Imediatamente, outro se aproximou pela lateral. A perseguição terminou em poucos minutos. Na savana, as hienas não precisam de um bote perfeito. Eles venceram graças à perseverança e à pressão implacável, mas as hienas não caçam apenas antílopes. Eles também se deparam frequentemente com leopardos. Os leopardos são predadores furtivos, pode matar a presa e depois arrastar a carcaça para o alto de uma árvore para evitar que seja roubada. Mas se a comida ainda estiver no chão, as hienas a farejarão rapidamente. Um leopardo acaba de abater um antílope jovem. Antes que pudesse içar sua presa o suficiente, passos pesados ecoaram dos arbustos. Apareceu uma matilha de hienas. O leopardo rosnou baixo, tentando proteger sua refeição, mas as hienas não se intimidam facilmente. Elas avançam passo a passo, cabeça baixa, dentes à mostra. O leopardo sabe que até mesmo um único erro pode lhe custar caro. Por fim, foi forçado a recuar para o topo da árvore. A refeição caiu nas mãos das hienas. Por isso, nas savanas africanas, caçar uma presa não garante que você conseguirá comer. Aquele que consegue manter a presa sob controle é o grande vencedor. Em outros lugares, hienas estão entrando em conflito com cães selvagens africanos. Os cães selvagens são caçadores em matilha extremamente eficazes. Eles se movem rapidamente, têm boa coordenação motora e são praticamente incansáveis. Mas as hienas têm a vantagem da força física e de mandíbulas capazes de esmagar ossos. Quando duas espécies disputam a mesma carcaça, a tensão surge imediatamente. Os cães vadios latiram ferozmente e correram em círculos, tentando pressionar o dono. As hienas responderam com uma risada fria e um ataque direto à formação adversária.
Esta não é uma luta por um único indivíduo, esta é uma batalha entre duas espécies. Um lado depende de velocidade e coordenação, um lado depende da força, da tenacidade e da capacidade de resistir a golpes. Se o número de cães selvagens for maior, eles podem afastar as hienas da carcaça, mas se as hienas trouxerem mais membros de sua matilha, o equilíbrio mudará rapidamente. Na África, basta um passo a mais para se afastar do predador para que este se torne presa. As hienas não são tão bonitas quanto os leopardos, não tão rápido quanto o machita. Também não era particularmente impressionante em termos de sua aparência imponente, mas eles sobrevivem graças a algo ainda mais aterrador: é inteligência, resistência, mandíbulas capazes de esmagar ossos e um forte senso de comunidade. Eles caçam, eles roubam presas, eles limpam carcaças e eles devolvem nutrientes ao solo. No ecossistema africano, as hienas não são supérfluas, eles são os limpadores, os caçadores e os guardiões que impedem a interrupção do ciclo de sobrevivência. Ao cair da noite sobre a savana, o riso das hienas ecoou mais uma vez, frio persistente e cheio de sinais de alerta, porque neste lugar a escuridão esconde mais do que apenas perigo. Também marca o momento em que as hienas realmente começam sua caçada. O sol estava quase se pondo no horizonte. O pôr do sol lançou um tom vermelho profundo sobre o prado. O leão estava ao lado da carcaça de sua presa. Sua respiração era pesada e lenta. Em sua pelagem dourada, poeira e manchas de sangue ainda permaneciam após a caçada. Teve que usar toda a sua força para abater a presa, mas na savana, capturar uma presa nunca significava vitória absoluta. O cheiro de sangue se espalhou por toda parte com o vento, e aqueles que se especializavam em rastrear o cheiro de sangue começaram a aparecer. Ao longe, era possível ouvir o uivo das hienas. Começou como um som muito fraco. Então outra voz respondeu: O leão ergueu a cabeça. Seus olhos fitavam fixamente as sombras que se moviam atrás da grama alta. Em poucos minutos, as hienas cercaram a área, usando sua superioridade numérica para dominar o leão, que estava exausto após a caçada. O leão rosnou em resistência, mas a hiena importunou implacavelmente.
e se aproximou da carcaça. Eles só precisam exaurir os leões para roubar sua refeição. Uma risada arrepiante ecoou pela savana, sinalizando que a batalha pela refeição estava pendendo a favor das hienas. Finalmente, o leão recuou. Ainda rugia e mostrava os dentes, mas não atacava mais. Em meio às vastas pradarias, aos esparsos arbustos de acácia e às paisagens semiáridas da África Oriental, lar de um dos predadores mais bem-sucedidos do planeta, cães selvagens africanos, ao contrário da aparência feroz de leões ou hienas, os cães selvagens possuem um físico compacto, adequado para perseguições de longa distância. Um adulto normalmente pesa entre 40 e 80 libras. Suas pernas longas, caixa torácica profunda e sistema cardiopulmonar bem desenvolvido permitem que eles mantenham altas velocidades por períodos prolongados. Mas a maior força dos cães selvagens não reside em seus corpos físicos, mas sim em sua matilha. Uma matilha de cães vadios pode ser composta por desde alguns indivíduos até mais de 20 membros. Cada animal tem seu próprio papel. Desde os indivíduos que lideram a caçada até aqueles que ficam para trás para proteger seus filhotes na toca, sua coordenação é tão precisa que é considerada um dos sistemas de caça mais eficazes do mundo natural. Ao avistarem uma presa, a matilha não se lança imediatamente para o ataque. Eles começam se aproximando silenciosamente, diminuindo a distância. Observe cada movimento do seu oponente. Então começou a perseguição. Ao contrário dos guepardos, que dependem de uma velocidade explosiva por algumas dezenas de segundos, os cães selvagens vencem pela resistência. Eles se revezavam em persegui-lo implacavelmente, pressionando-o. Isso obriga a presa a correr mais longe, mais rápido e a gastar mais energia. Gradualmente, a presa começa a se cansar. Sua respiração fica ofegante, sua velocidade diminui. E foi nesse momento que a matilha de cães selvagens desferiu o golpe final. Eles devem viver sempre em estado de alerta máximo ao avistarem presas em busca de alimento. Os cães selvagens se aproximam silenciosamente por várias direções.
Eles não entraram de imediato. Em vez disso, toda a matilha observa pacientemente para encontrar o indivíduo mais fraco. Get charged. A lot of animals have got a nerve here on the top lip. If you're ever dealing with cattle, there's still buffalo in here somewhere. Além disso, eles também caçam filhotes de gnu e muitos outros pequenos herbívoros. A taxa de sucesso na caça de cães selvagens geralmente ultrapassa os 70%, um número que muito poucos outros predadores da savana conseguem alcançar. No entanto, abater a presa é apenas metade da batalha. Após cada caçada, toda a matilha precisa comer muito rapidamente. A estação seca transforma a savana em uma terra inóspita. Em meio à grama queimada, terra rachada e espinhos rasteiros, o perigo espreita por toda parte. De um lado estava um indivíduo pequeno, teimoso, agressivo e quase destemido. Do outro lado estava um gigante, silencioso, paciente, que matava suas presas com garras constritoras mortais. Quando os dois se confrontam, não é apenas uma batalha entre o pequeno e o grande, trata-se, na verdade, de um confronto entre imprudência e poder avassalador. O texugo do mel é um dos predadores mais notoriamente tenazes do mundo natural. Não possui um corpo enorme como o de um leão, não possui a velocidade de uma chita. Eles também não possuem a força de matilha das hienas ou dos cães selvagens. Mas, em contrapartida, os ratéis possuem um corpo adaptado para a árdua luta pela sobrevivência. Um indivíduo adulto normalmente mede entre 29 e 38 polegadas de comprimento. A altura dos ombros é de apenas 9 a 12 polegadas. O peso normalmente varia de 6 a 30 libras. À primeira vista, não parece ser algo que possa ameaçar espécies maiores, mas por trás dessa pequena estrutura reside uma defesa incrível. A pele do texugo do mel é grossa, resistente e bastante solta. Ao ser mordido na nuca ou nas costas por um inimigo, ele pode contorcer o corpo dentro da própria pele para morder de volta. É por isso que muitos predadores têm dificuldade em manter um texugo do mel sob controle por períodos prolongados. Seu crânio é forte e robusto. Seus dentes são fortes o suficiente para morder a pele, pequenos ossos e escamas de muitos répteis. Suas longas garras o ajudam a cavar tocas, destruir ninhos de insetos, procurar presas e atacar quando encurralado.
Os ratéis são onívoros que atuam principalmente como predadores. Sua dieta pode incluir ratos, pássaros, ovos, répteis, insetos, escorpiões, cobras, carniça, frutas e até mel. O que torna essa espécie especial é sua natureza audaciosa. Ela consegue resistir a cobras venenosas. Você pode se deparar com uma colmeia. É possível roubar comida de outras pessoas e, quando ameaçado, geralmente não opta por fugir imediatamente. Para os ratéis, a sobrevivência não se resume a evitar todos os perigos. Sobreviver significa fazer com que outros paguem o preço se ousarem tocar nisso. Se o texugo do mel representa a ferocidade em um corpo pequeno, a piton das rochas africana é um símbolo de força silenciosa. Esta é uma das maiores cobras do mundo e a maior cobra da África. Um indivíduo adulto normalmente mede entre 3 e 5 metros de comprimento. Indivíduos excepcionalmente grandes podem ultrapassar os 6 metros de comprimento. O peso médio pode chegar a 97 a 121 libras. E exemplares ainda maiores podem pesar mais. As pitons africanas não são venenosas. Não precisa de veneno. Sua arma reside em seus músculos. Ao emboscar suas presas, as pitons geralmente ficam imóveis em meio à grama alta, fendas rochosas, arbustos ou perto de fontes de água. Sua pele manchada ajuda-o a se camuflar no ambiente ao seu redor. O corpo permanece quase completamente imóvel, dificultando que a presa reconheça o perigo. Quando a distância é suficientemente curta, ele avança com extrema rapidez, os dentes curvos agarram a presa como ganchos, e imediatamente depois, o corpo da piton se enrolou em torno de sua presa. A cada expiração da presa, a constrição se aperta. Não foi um rugido, não foi uma perseguição barulhenta, apenas silêncio. E o peso e a pressão aumentaram gradualmente. As pitons africanas podem caçar aves, pequenos mamíferos, macacos, antílopes, lagartos grandes e às vezes até mesmo filhotes de crocodilo. É um predador temível que espreita em locais onde a grama alta encontra a margem da água, uma passagem que todas as criaturas são forçadas a atravessar em busca de sobrevivência. Mas por mais fortes que sejam, as pitons têm pontos fracos. Se atacado na cabeça, se for mordido repetidamente antes que a mordida seja apertada, ou se o oponente for teimoso demais para ser subjugado rapidamente. Mas hoje quem entra nessa zona perigosa não é um fraco. E um texugo do mel. O calor da tarde começou a diminuir. Nenhum organismo aparece nesse ciclo, sem motivo. O vento soprava pela grama seca, trazendo o cheiro de terra, carcaças em decomposição e o odor de um réptil à espreita nas proximidades. O texugo do mel avançou lentamente por entre os arbustos espinhosos. Seu nariz estava pressionado contra o chão. Cada passo era curto, firme e cauteloso. Não estava procurando briga, mas se algo surgir em seu caminho, não recuará facilmente.
Não muito longe dali, uma piton africana estava enroscada na sombra de um arbusto baixo. Seu tamanho enorme quase desaparece em meio à terra e às folhas secas. O texugo do mel aproximou-se. Um momento de silêncio, então o ataque começou. A piton avançou, mordendo o ombro do texugo do mel antes de enrolar seu corpo ao redor dele, levantando poeira durante a luta feroz, mas o texugo do mel não se deixou subjugar facilmente. Ele se contorceu e se debateu em sua pele solta, mordendo o corpo da piton e usando suas garras para arranhar o chão e escapar de seu aperto. Quando a piton apertou o aperto, o texugo do mel inesperadamente mordeu perto do pescoço, fazendo com que seu oponente perdesse o fôlego. Aproveitando uma pequena brecha, deslizou para fora, virou-se e lançou uma série de ataques contra a cabeça e o pescoço da piton. Por fim, a piton enfraqueceu. Em seguida, cravou suas mandíbulas no corpo da piton, arrastando lentamente a enorme carcaça para fora dos arbustos. Essa cena mostra que, na savana, o tamanho nem sempre determina a vitória. Às vezes, o sobrevivente é aquele que é mais teimoso, mais persistente e que se recusa a desistir primeiro. E se você ainda não clicou no botão curtir, provavelmente está deixando o texugo do mel arrastar aquela piton gigante sozinho. As pitons não são a única ameaça aos ratéis. Nas terras áridas da África, os ratéis podem enfrentar leopardos, leões, hienas, chacais e cobras venenosas. Os leopardos representam uma das ameaças mais perigosas. Possui a capacidade de emboscar nas sombras, atacando com extrema rapidez e usando uma mordida precisa para abater sua presa. Se um leopardo se deparar com um texugo do mel jovem, ferido ou desavisado, pode se tornar um predador perigoso. Os leões, no entanto, representam uma ameaça de um nível diferente. O bote de um leão pode superar em muito a resistência de um texugo do mel, mas em geral, os ratéis não são presas ideais. É pequeno, agressivo, difícil de conter e pode infligir mordidas dolorosas em seu agressor. As hienas também são adversários formidáveis. Eles possuem mandíbulas extremamente fortes. Geralmente viajam em grupos e não têm medo de competir por comida. Um texugo do mel solitário pode ser cercado se estiver no lugar errado na hora errada. No entanto, é precisamente essa natureza agressiva que ajudou o texugo do mel a sobreviver. Quando encurralado, pode eriçar os pelos, rosnar, liberar um odor fétido de suas glândulas anais, avançar para morder e fazer o predador pensar duas vezes.
texugo do mel não conseguiu vencer porque era mais forte do que todos os outros animais. Sobreviveu porque fez com que todos os seus rivais entendessem que o preço para eliminá-la poderia ser muito alto. As pitons africanas nem sempre são as vencedoras indiscutíveis. Ele consegue caçar presas grandes, mas após cada refeição, seu corpo pesado e lento o torna mais vulnerável. Próximo à margem da água, as pitons podem encontrar crocodilos. Ambos são emboscadores pacientes. Os crocodilos têm uma mordida terrível, enquanto as pitons são capazes de causar constrição. Se uma piton jovem ou recém-alimentada encontrar um crocodilo grande, a vantagem pode mudar rapidamente. As hienas também podem representar uma ameaça para as pitons. Isso é especialmente verdade quando uma piton está digerindo uma presa grande e não consegue se mover rapidamente. Um grupo de hienas pode importunar, morder ou forçar uma piton a sair de seu esconderijo. Os leopardos geralmente não consideram as pitons grandes presas fáceis. No entanto, os leopardos ainda podem atacar pitons jovens ou pequenas, ou em situações inesperadas. Por outro lado, uma piton adulta suficientemente grande também pode representar uma ameaça para filhotes de leopardo ou outros animais pequenos que passem pelo local onde ela está emboscada. Na natureza, as pitons são predadoras temíveis, mas também precisa seguir uma regra geral. Quando o corpo é muito grande, cada vez que ele diminui a velocidade, isso pode se tornar uma oportunidade para outros. O confronto entre um texugo do mel e uma piton africana não é apenas uma batalha entre um pequeno animal e uma cobra gigante. É um confronto entre duas formas de sobrevivência completamente diferentes. As pitons africanas vivem em silêncio, não precisa perseguir sua presa por muito tempo, ela espera, fica à espreita e ataca quando surge a oportunidade. Os ratéis vivem correndo riscos, não possui dimensões excepcionais, mas possui resiliência, pele grossa, garras afiadas, mandíbulas fortes e um espírito indomável. Uma espécie vence por meio de emboscada, uma espécie sobrevive resistindo, mas ambos têm seus próprios papéis na natureza. Na natureza, nem todas as batalhas ocorrem entre predador e presa. Às vezes, os predadores mais perigosos se voltam uns contra os outros. Este lugar não se resume apenas a batalhas por comida. Por trás de cada confronto estão território, descendentes, o instinto de autopreservação e o direito de continuar vivendo. Na natureza, um único pequeno erro pode transformar um caçador em um fracasso.
Cada país tem suas próprias regras. Na savana, força e velocidade determinam a sobrevivência. No rio, os crocodilos transformam a superfície calma da água em uma armadilha mortal. Na Amazônia, as onças pintadas podem caçar tanto jacarés quanto grandes pitons. Cada espécie possui suas próprias armas, presas, garras, veneno, força de constrição ou táticas de grupo, mas quando dois predadores se encontram, todas as vantagens podem se inverter em segundos e, além disso, o mais forte não é necessariamente aquele que sobrevive. Bem ali no chão, uma batalha silenciosa está sempre acontecendo. Esse é o mundo dos répteis. Na vegetação seca, sob a copa baixa da floresta ou ao lado de fendas rochosas quentes, cobras e lagartos monitores frequentemente se encontram. Ambos são predadores perigosos, mas, quando confrontadas umas com as outras, nenhuma das espécies detém uma vantagem absoluta. As cobras possuem uma velocidade de ataque incrivelmente rápida. Uma mordida bem direcionada pode injetar veneno no corpo do oponente. Mas os lagartos monitores não são presas fáceis de subjugar. Possuem mandíbulas fortes, garras afiadas, reflexos rápidos e pele resistente, o que ajuda a mitigar o perigo de ataques inesperados. Em vez de atacar indiscriminadamente, os lagartos monitores geralmente escolhem o momento certo com cuidado. Eles sondam, esquivam-se do primeiro ataque e depois miram na cabeça ou no pescoço da cobra. Controlando essa área, eles podem neutralizar a mordida mais perigosa. O clímax começou quando a cobra atacou repentinamente. Num instante, mordeu o lagarto monitor na cabeça. A presa ficou atordoada. O lagarto monitor se debateu violentamente. A criatura agarrou o chão com as garras, contorceu o corpo e tentou escapar. A cobra segurou seu oponente com firmeza, não lhe dando nenhuma chance de contra-atacar. A luta terminou rapidamente. Aos poucos, o corpo inteiro do lagarto monitor desapareceu nas mandíbulas da cobra. A cobra acabou vencendo. Um golpe preciso decidiu tudo. Do mundo próximo à superfície, a história se desloca para os pântanos quentes e úmidos da América do Sul. Aqui, a água não apenas esconde a presa, também serve para esconder o predador. Os jacarés são assassinos pacientes, possuem mandíbulas poderosas, pele grossa e uma temível capacidade de emboscada em águas turvas. Se a presa se aproximar demais da margem do rio,
uma mordida repentina pode arrastar lá para o fundo. Mas na Amazônia, o jacaré-açu não é o único predador que sabe caçar debaixo d'água. O leopardo surge silenciosamente na margem do rio. A criatura se agacha, observando cada pequeno movimento sob a superfície da água, sem pressa, sem desperdício de energia. Ele espera o momento exato em que o jacaré baixa a guarda. Então, inesperadamente, o leopardo mergulhou sobre ele, a água espirrou. O jacaré se debateu, tentando usar sua força e cauda para escapar do ataque, mas o leopardo não mordeu indiscriminadamente o corpo de sua presa. O alvo é o pescoço ou o crânio, onde uma mordida bem aplicada pode encerrar a caçada mais rapidamente, em questão de segundos. A vantagem do jacaré desaparece. Pensou que a água o protegeria, mas o leopardo o arrastou para a praia antes que a resistência pudesse durar muito. Na Amazônia, a água nem sempre é um refúgio seguro. Às vezes, é ali que os predadores mais perigosos começam seus ataques. Dos pântanos da Amazônia, o conflito deslocou-se para a savana africana, onde a fronteira entre a terra e a água pode determinar a sobrevivência. Em terra, o leão é um símbolo de força. Seus músculos, garras e rugido paralisam muitos animais. Mas por baixo das águas turvas, todas essas vantagens já não são certas. Ali, o crocodilo do Nilo aguarda. Ela simplesmente permanece imóvel, escondida sob a superfície, à espera que a presa entre em sua zona de perigo. Ao atravessarem o rio a nado, os dois leões entraram em território de crocodilos. A superfície da água parecia calma, mas uma armadilha os aguardava nas profundezas. De repente, uma sombra escura surgiu, agarrou um dos leões e o arrastou com força para as profundezas. Um único passo em falso poderia ter resultado em seu despedaçamento no meio do rio. Graças à sua feroz resistência e pura sorte, ela sobreviveu. Mas em terra firme, a situação mudou. Um crocodilo estava cercado por leões na margem do rio, abriu bem as mandíbulas, agitou violentamente o rabo e ameaçou constantemente manter distância, mas sem a proteção da água. Sua velocidade de emboscada praticamente desapareceu. Na savana, a força não determina tudo. A adaptabilidade é a chave para a sobrevivência. O confronto entre a piton africana e o texugo do mel demonstra que até mesmo um único instante pode mudar o rumo de uma batalha. Se você adora histórias fascinantes sobre o mundo selvagem, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos emocionantes.